tem que estar acessível. Agora a gente também pode imprimir esse livro, pode chegar a toda a sinagoga. Não vou falar cada casa, porque ainda era caro. Não era caro como manuscrito, mas ainda tinha essa dificuldade. Mas então pode chegar agora a cada comunidade, alguns livros por comunidade, fantástico. Na sinagoga a pessoa pode ir lá consultar. Então eu vou botar para você a mesa posta. Uma obra fenomenal. A obra que a gente fala, ele acabou e ele foi aceito mundialmente. Aqui eu já posso usar a palavra mundialmente, porque o livro dele já foi, na época dele, difundido por praticamente todo o mundo judaico. É verdade, tem alguns lugares que não chegou lá. No Brasil, certamente eu não posso falar, mas parece que não chegou, mas não faz diferença, que é para o que a gente vai falar. Mas sim, falando agora de forma mais importante, a comunidade dos iemenitas, tá? Os judeus iemenitas, em hebraico a gente fala teimanim, não chegou neles. Porém, chegou tanto nas comunidades chamadas de sefaraditas, quanto nas comunidades ashkenazitas, tá? Então, um livro, ele é um livro que é aceito. Eu até quero te falar uma coisa, que os nossos sábios já há milênios atrás, não dezenas de anos, há milênios atrás já falam que Deus, ele faz a vontade dele nesse mundo. Ele faz isso de forma oculta. Na verdade, Deus comanda o mundo, mas de forma oculta. Uma das coisas que Deus faz é esse sábio ser aceito. Às vezes mais do que o outro. Nem sempre porque ele é maior, mas pode ser que a obra dele é mais clara, pode ser que... motivos divinos, tá? Quem sou eu agora para ficar dando todas as explicações divinas? Mas, então, o Shulchan Aruch, o Rav Yosef Karo, é aceito de forma impressionante, mesmo para aquelas comunidades onde ele não tinha ligação com elas, porque as pessoas entenderam a grandeza dele. A gente ainda vai aprender coisas da grandeza dele inacreditáveis, mas não vai ser nessa aula, tá? Não, eu só estou falando isso para mostrar que não é à toa. As pessoas entenderam que está se tratando de um sábio fora da curva, muito acima do normal. E aí ele termina essa fenomenal obra, 4 grandes tomos com todas as leis relevantes aos dias atuais, tá? E quando eu falo atual ainda serve para hoje em dia. A gente vai ter que tratar de algumas coisas que não estão escritas lá, obviamente, porque, por exemplo, não tinha energia elétrica. Então, como é que eu trato a energia elétrica no Shabbat? Tá? Esse é um tema que a gente vai tocar. Aceito. Agora, tem uma coisa fascinante, eu quero até contar para você a história. Essa necessidade de escrever um livro claro, direto, organizado, não esteve somente na cabeça do Rav Yosef Karo. Pelo menos mais 2 grandes rabinos tiveram essa ideia. Eu vou contar para vocês o mais famoso deles, o Rabi Moshe Isserlich. Rabi Moshe Isserlich, muito conhecido como Remá. Você fala, Rabino, o que tem a ver Remá, Rabi Moshe Isserlich? A gente no hebraico usa muito acróstico. Então o acróstico é o Rav, é o Resh, tá? A primeira letra. Moshe é o Mem. E Isserlich se escreve com Aleph. Então fica Resh, Mem e Aleph. Então a gente chama ele de Remá, tá? A gente, é uma coisa importante você saber, no judaísmo muitas vezes a gente usa acróstico. Você já me ouviu falando do Rambam 1000 vezes. Por que Rambam e não Maimônides? Porque é Rabi Moshe ben Maimon, Rashi, Rabi Shlomo Yitzhaki. Pegou? Fácil. E assim por diante. Então a gente fica mais fácil de ficar falando Rabi Shlomo Yitzhaki, Rashi, Rabi Moshe Isserlich, Remá. Isso é uma forma que a gente chama os sábios. A outra forma é quando o livro dele fica tão
famoso, tá? O livro desse sábio vai ficar tão famoso que a gente vai chamar ele pelo nome do livro dele. Então é interessante, vai ter gente que não sabe o Shulchan Aruch, quem escreveu. Eu vou falar, o Shulchan Aruch foi escrito pelo Shulchan Aruch. O Beit Yosef foi o Beit Yosef. Mas do Beit Yosef ele ainda deu uma pista, porque ele botou o nome dele. Muitas vezes, e não é à toa, o rabino vai botar uma alusão do nome dele no livro, tá? Pode ser um código, ou pode ser, como a gente acabou de falar aqui, Beit Yosef, é o Rav Yosef Karo, tá? O Rav Moshe Serlish, ele estava na Cracóvia, na Polônia. Na mesma geração do Shulchan Aruch. E ele era considerado o Shulchan Aruch dos Ashkenazim. Ele era a figura gigante lá. Então agora se vamos falar, óbvio que tem mais, mas duas grandes luminárias com a mesma questão na cabeça. O povo está precisando de um livro de leis direto e claro. O que ele faz? É impressionante. Olha só, ele escreve um livro chamado Darkei Moshe, que nem teve o Beit Yosef. Ele escreve um livro chamado Darkei, os Caminhos de Moshe. O que é isso? Não é a Academia de Moisés. Ele escreve um livro igual ao Beit Yosef, para falar da onde veio a lei, qual a opinião. E a segunda coisa que ele faz, ele começa a escrever, ele não chama de Shulchan Aruch, mas ele começa a escrever um livro das leis judaicas codificadas direto. Aí você fala, Rabino, uau, como é que se chama esse livro? Ninguém sabe. Como não? Ele passou 20 anos escrevendo ele. Até que um dia alguém chega com o Shulchan Aruch e fala, Rabino, olha só esse livro do Rabino Yosef Karo, explicou quem ele era, provavelmente ele já tinha ouvido falar, ele olha o Shulchan Aruch, ele fica maravilhado e ao mesmo tempo espantado, porque o livro é quase igual ao livro dele. Agora ele tem um problema. Ele fala assim, mais de 20 anos ele trabalha no livro dele. Ele fala, se eu lançar o meu livro que está pronto, vai parecer que o judaísmo tem duas vertentes, parece que vão parecer que tem duas Torot. Uma Torá para os Ashkenazim e outra para os Sfaradim. Isso não é bom. Isso não é bom. Então o que ele fez? Você não vai acreditar. Ele falou, o que esse homem fez, o Rav Yosef Karo fez, já está maravilhoso. Tem coisas que eu não concordo com ele, que ele não levou em conta rabinos que ele não conhecia, que vivem na outra região, na região onde a gente Ashkenazi vive. Apesar de que eu já falei que o Rav Yosef Karo traz rabinos Ashkenazim, mas ele não tem nessa época como conhecer todos e conhecer todos os escritos, né? Então ele traz, mas alguns ele não conhece. Nos países dos judeus Ashkenazim já existem esses grandes rabinos que fazem alguns costumes diferentes por conta desses grandes rabinos. Os dois têm razão, mas ele fala, a base do que ele fala é a mesma base do que a gente faz, é igualzinho, tem algumas diferenças só. Alguma diferença aqui, um detalhe ali. O que ele faz? Agora, escuta para você entender o que é fazer uma coisa com pureza, não pensando na sua honra, e sim pensando na honra de Deus, na honra de Hashem. Ele pega o livro dele, 20 anos de trabalho, enterra e proíbe alguém de tocar nele, mexer nele. Ele falou, esse livro eu trabalhei e toda a recompensa que eu tive para escrever eu vou ter porque eu também enterrei. Porque não pode sair esse livro, porque vai acabar tendo como que vão ser dois povos de Israel. Essa não é a vontade de Deus. E o que sim ele faz? Ele pega o Shulchan Aruch e algumas leis ele faz observações. Nas terras de Ashkenaz, nós fazemos essa lei dessa forma. Ele faz algumas pequenas observações, mas ele não havia mais a necessidade de escrever outro livro do zero. Então ele recebe
ele também recebe o Shulchan Aruch, faz os acréscimos, as pequenas modificações dele e acaba criando o Shulchan Aruch que a gente tem hoje. O Shulchan Aruch que uma pessoa compra hoje, tá? Ele é exatamente assim. É o livro escrito pelo pelo Rav Yosef Karo e com as observações do Rav Moshe Isserles. Quando você pegar esse livro em hebraico, você vai ver, a maioria das leis não precisou ter observações. Todas as que tiveram a letra, quando vem escrita a letra, uma fonte de letra, vem escrito o que é o Shulchan Aruch. Outra fonte para você saber diferenciar, tá? Uma outra fonte, aí você vê que é o Rav Moshe Isserles. E esse acabou sendo o Shulchan Aruch aceito mundialmente como o principal livro da lei judaica em todos os temas. Em todos os temas. Eu falei para você também que os judeus iemenitas estavam isolados, por isso não chegou neles, não o Rav Yosef Karo, não o Rav Moshe Isserles. Para eles o livro de leis, até para muitos deles, até o dia de hoje, é o Maimônides. Por isso que eu falei, para a imensa maioria do povo judeu, a gente não está menosprezando os emenitas. Muito pelo contrário, a gente valoriza muito as tradições deles, a forma como eles fazem a lei. Eles estão seguindo o Maimônides, um gigante, tá? Mas é uma comunidade bem especial e bem específica, como eu falei, muito bonita. Então, quando eu falo da época dos Aharonim, não tem dúvida que aqui esse é o ponto central. A criação do livro judaico de leis. E aqui houve a unificação também desse livro para funcionar para os judeus Sfaradim e para os judeus Ashkenazim. Então, na maioria das leis vai ser igual para os dois, vão ter algumas diferenças em algumas leis que vão estar escritas. Se você me pergunta, Rabino, então acabou agora a questão da lei judaica? De forma alguma. Por que não acabou a questão da lei judaica? Eu tenho que te falar algumas coisas do motivo que não acabou. Número 1. Há que saber, a gente falou de dois gigantes, mas não são os únicos dois, na verdade. Então eu não estou falando agora que alguém resolveu escrever um terceiro Shulchan Aruch. Não estou falando isso. O que eu sim estou falando para você é que existem rabinos muito grandes que vão às vezes discordar das conclusões, ou que o Rav Yosef Karo chegou, ou que o Rav Moshe Isserles chegou. A gente já estudou que a Torá, Deus de propósito, ele faz a Torá ter várias explicações de um mesmo versículo, várias formas de entender dentro da lei judaica. Não invenções, não eu vou ler e eu vou pensar, não. Tem a tradição que Moshe recebeu no Monte Sinai e transmitiu. Eu não estou falando de coisas inventadas, novas, de forma alguma. Tá? E a gente falou que essa tradição, no começo, ela foi passada integralmente para todos os sábios. Por isso a gente trouxe que Hillel e Shammai quase não tinham discussões, mas já os alunos deles já não tinham o mesmo conhecimento que os seus mestres. Então os alunos de Hillel pegaram parte da tradição, parte das explicações, os alunos de Shammai a outra parte. Então a gente está falando, mas calma aí, a gente recebeu isso, mas os dois vieram de Hashem. Mas um quer fazer a lei como ele lembrou, e o outro vai fazer como ele lembrou, os dois dentro das explicações que Moshe recebeu. Tá? Eu estou enfatizando esse ponto para não sair um erro. Então aqui também acontece isso. Na época dos Aharonim, a gente vai ter ainda sábios
da mesma estatura do Rav Yosef Karo, do Rav Moshe Serlish, que naturalmente não concordam em algumas leis com a conclusão. Vamos dar um exemplo. Se o Rav Yosef Karo, numa lei, ele fala que a explicação do Maimônides, ela é que tem que ser seguida por motivo A, B e C. E aí vai vir um sábio, pode ser o Remá, ou pode ser, tá? Vou te dar um exemplo, o Rav Shabtai Cohen, um dos maiores sábios de Halachá, um pouquinhozinho depois do Shulchan Aruch e do Remá, tá? A gente chama ele de Shach Siftei Cohen, é o nome do livro dele, tá? Aqui é o acróstico do livro, nem do nome dele. Também é Shabtai Cohen, mas o livro dele também se chamou Siftei Cohen, os lábios do Cohen. E ele vai falar, eu não concordo com o Shulchan Aruch nessa conclusão, porque ele trouxe essa opinião, mas a opinião, por exemplo, tá? Estou dando totalmente hipotético, a opinião do Rashi e do Tosfot diverge e tem mais lógica por esse